Amém. Pai nosso que estás no céu, te louvamos, te adoramos. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã que se renova cada dia em nossas vidas. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por estarmos aqui de pé. Obrigada porque o Senhor tem nos dado, Pai, a alegria de poder nos levantar e nos regozijar na tua palavra. Hoje, mais uma quarta estratégia. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, tirar toda a preocupação, toda a aflição, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que o Senhor coloque a paz no nosso coração, o entendimento, para nós entendermos a tua palavra, aquilo que o Senhor já falou no coração do teu filho, que ele venha, Senhor, ser boca de Deus nesse lugar, para nos dar aquela palavra que não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Graças eu te dou, Senhor, por mais um dia, pelo ensinamento que o Senhor tem a nos dar nesta manhã. Graça nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mais uma quarta estratégia. Já quero agradecer aqui com o coração muito grato ao Senhor pela vida do Clifton e pela vida de Nazaré, que está sempre conosco. Então, vem para cá, meu amigo. Permita que Deus te use, que você seja canal dele mais uma vez. A quarta é com você. Vem para cá, Clifton Rocha. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma alegria muito grande estar de novo aqui, né? Podendo falar aquilo que Deus tem colocado em meu coração, e vai falar, certamente Deus ele revela, Deus ele mostra. E nessa manhã é uma alegria muito grande para mim. Desde já eu quero já fazer um convite ao grupo, essa família abençoada, a gente transborda, dia 26, a Mônica já sabe, dia 26 de abril. Vou estar aqui, eu e Nazaré, dando culto de ação de graça na minha casa. Então, todo o grupo já está convidado. Não se preocupe com o lugar, que a gente dá um jeito de lugar. É, é uma bênção que Deus tem feito em nossas vidas. Só que desde já eu gostaria de dizer que esse culto de ação de graça não é uma bênção, são várias bênçãos. E nessas várias bênçãos é um fechamento de ciclo e mais uma abertura de um novo ciclo. E eu tenho certeza que vai ser uma alegria para todos estar aqui comigo, né? Assistindo e vendo compartilhando essa bênção com cada um dos irmãos. E vai ser um prazer muito grande receber todos que quiserem vir, pode vir que com certeza seremos abençoados com a presença de cada um de vocês. Amém? Faço questão que a Mônica venha, né? Com certeza. Irmã Ana, meu Deus, irmã Ana foi o ponto crucial para que muita coisa acontecesse na minha vida. No dia do encontro que nós tivemos aí, nesse grande, maravilhoso encontro que tivemos, a irmã Ana foi uma pessoa que foi usada, embora não tivesse falado comigo, falou com Nazaré, mas ela foi muito usada por Deus para que essas bênçãos viessem a acontecer. Eu gostaria também que, se ela puder também estar presente, fora as demais irmãs, os irmãos, todos estão convidados, amém? Mas eu gostaria de começar aqui que Deus colocou no meu coração, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Os irmãos abram suas Bíblias, onde vai falar de o filho da viúva de Naim, uma história bem conhecida, já bem esmiuçada em várias pregações, vários estudos, vários ensinamentos, mas a palavra de Deus, ela mesma já nos garante que ela se renova a cada dia. Então, nessa manhã é uma manhã de renovo, então. Se a palavra se renova, é uma manhã de renovo. E eu glorifico a Deus por isso. É o IRS. Se tiver descontado, pode receber. Se não tiver descontado, Lucas vai receber ou pode pagar. Lucas quê? Pronto, quer dizer que como recebeu o ordenado mínimo nacional, não 7, tem as responsabilidades. do 11 até o 17. Diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam
muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que estava viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Umas versões vai dizer: Eu te ordeno, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Esse texto Deus colocou no meu coração e, como tema, eu gostaria de deixar para os irmãos que, se precisar, chore. Se precisar, chore. Irmãos, nós estamos vivendo, isso não é novo para nós, dias muito difíceis, todos os dias são difíceis, mas eu me consolo, me conforto quando eu vejo na Bíblia Sagrada Jesus falando assim: não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Só que quando eu vejo esse versículo também, eu me conforto, mas não tira a minha dor. Eu me conforto quando Jesus fala: eu venci, tenha bom ânimo, eu me conforto, mas não tira a minha dor. A dor continua. E nesse texto que nós acabamos de ler, e eu glorifico a Deus por essa mensagem, peço a Deus que possa me usar na manhã desse dia. Porque eu vejo nessa mensagem uma mulher triste, uma mulher amargurada, eu vejo uma viúva sem expectativa de vida, uma mulher que, na época, com muita dificuldade, nós já sabemos disso, muitos pregadores já falam isso, e eles falam muito bem dessa dor por conta dela ter perdido o seu filho único. E sabemos que a mulher viúva naquela época não é diferente do dia de hoje, mas era muito pior ainda. Ela não tinha como sustento a não ser o marido e o seu filho, mas ela já era viúva. E seu filho era único. Então você vê aí um problema muito grande. Só que vamos esquecer um pouquinho essa passagem, nessa passagem que ela era uma viúva, vamos esquecer um pouquinho dessa passagem que ela perdeu ali o seu sustento, é a pessoa que podia ajudar ela a viver, a ter o sustento dia a dia. Vamos esquecer um pouquinho isso. Vamos lembrar que era uma mãe. Vamos lembrar que era uma mãe, porque a maioria dos pregadores eles falam que ela perdeu o sustento, ela perdeu a esperança de ter uma vida boa, uma casa boa. Os pregadores geralmente falam isso e não estão errados, está realmente dentro do texto, esse assunto traz isso à nossa memória também. Mas vamos lembrar que era ali uma mãe. Essa mãe amava muito seu filho, certamente. Vamos lembrar que ela ali estava perdendo uma pessoa, um ente querido que ela muito talvez tenha desejado. E o texto diz que era único filho. Então agora vamos analisar que ela não apenas perdeu o sustento, mas perdeu um filho que era um único. Para muitas mães, eu conheço mães que tiveram 10 filhos, mães que tiveram 5, outros tiveram até mais de 10. E quando perde um filho, um choro muito grande. Ela chora muito, ela sente muito. A mamãe da Nazaré mesmo teve 10 filhos e ela perdeu um aos 42 anos, ele faleceu. E chorou muito, e todas que tocam no assunto sobre ele, ela lembra, chora de novo. Só que essa aqui, ela só tinha um filho. A dor era muito grande e ainda não tinha o seu esposo também para fazer um novo filho. Então essa mulher agora está muito amargurada, muito triste, e por isso ela estava chorando.
Não era apenas o sustento. Talvez ela nem tivesse lembrado do sustento. Quando grandes pregadores falam sobre isso, talvez ela não tivesse nem estava lembrando disso. Talvez não estava se preocupando nem com o que ia comer, que dirá o como ganhar o sustento para comer. Eu acredito que ela estava chorando mesmo por causa do filho. Era uma íntima compaixão, aquela que o Jesus tem por nós. Sabe aquilo que Deus olha lá do céu e fala assim: realmente ele está precisando, realmente a minha filha está precisando. Essa mãe estava assim nessas condições, ela estava chorando, triste. Só que eu gostaria de tentar uma nesse texto. No início, no versículo 11, fala assim: e iam, na última parte, e iam com ele muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Com Jesus ia os seus discípulos, uma grande multidão. Versículo 12 vai dizer também, na última parte também, que com essa viúva ia uma grande multidão também. Só que eles pararam uma porta na entrada da cidade. E uma multidão de frente com a outra. De um lado, Jesus levando vida, Jesus levando a esperança, Jesus levando soluções, Jesus levando aquilo que eu e você precisa, e do outro lado, morte, falta de esperança. A outra multidão estava levando ali tristeza. A outra multidão estava levando ali amargura. Mas vamos se centralizar em duas pessoas. Vamos centralizar de uma multidão tinha Jesus, a solução do problema. E do outro lado, uma mulher triste, amargurada, chorando, sem esperança. E acima de tudo, as pessoas estavam ali com pena dela. Mas será que estavam com pena? Será que realmente estava ali chorando também com ela? Porque é muito comum, irmãos. Quando as pessoas estão com problemas, dificuldade, as pessoas falam: ah, coitado, era o único filho dela. E agora? As pessoas sempre vão pensar na parte material. Elas não vão pensar na parte que a mulher estava chorando mesmo porque estava sentindo falta do seu filho. Elas vão logo sentir o que o fora, o exterior está sentindo. As pessoas vão ver a parte material, a parte de sustento, a esperança de algo melhor lá na frente. E na grande multidão de Jesus? As pessoas estavam seguindo. Agora, olha Jesus. Vamos olhar para Jesus nessa cena. Havia uma grande multidão que estava caminhando com Jesus. Será que naquela grande multidão não tinha alguém também chorando? Será que naquela grande multidão também não tinha alguém com problema? Será que naquela grande multidão não tinha alguém também que estivesse passando por uma necessidade muito grande? E por que Jesus não olhou para essas pessoas? Porque às vezes estavam no oba-oba. Às vezes estavam ali só porque ouviu falar de Jesus, vão seguindo, vão ver o que ele vai fazer. Tem pessoas que estão indo em direção a Jesus só para ver o que ele vai fazer. Essa grande multidão que estava caminhando com Jesus já conhecia Jesus de falar, mas estavam indo, muitas delas, só para saber o que ia acontecer. É bem verdade que o que eu estou falando aqui traz algo de muito revelador, porque o próprio Pedro estava com ele ali também. E você vê que Pedro só foi se realmente se converter mesmo muito depois. Quando no início de seu ministério, Jesus ele é tentado lá no deserto, quem estava diante dele era Satanás. Diante de Jesus, para tentá-lo, estava Satanás. E Jesus ele toma daquilo que ele mais conhecia e havia estudado, toma da própria palavra de Deus e faz com que Satanás seja expulso, seja tirado da frente dele, com a própria palavra.
Que Satanás tentou fazer com Jesus, Jesus repreendeu com a palavra. E quando eu olho nesse texto aqui, eu vejo que às vezes precisamos chorar. A palavra nos ensina hoje, nessa manhã, que às vezes eu estou chorando pouco, mas eu preciso chorar diante de uma grande multidão. Aquela mulher estava ali com a grande multidão e ela estava chorando, só que a multidão não podia, de forma alguma, resolver o problema dela. Aquela grande multidão não podia realmente ir lá no íntimo do coração dela e ver por que ela estava chorando. E Jesus tinha como fazer isso. Jesus foi lá no fundo da alma dela e viu realmente qual era o seu objetivo, por que ela chorava. Quando você chora, o nosso Deus, ele sonda o nosso coração, ele vai lá no íntimo, na nossa alma. Ele não olha só o exterior, porque naquela multidão onde estava aquela mulher, onde nós estamos atentando para esses dois personagens, e aquela mulher estava chorando, havia uma grande multidão com ela. Só que a maioria dali estavam por estar. As pessoas não estavam nem aí para o problema dela. E há alguns historiadores, estudiosos da Bíblia Sagrada, diz que pessoas eram pagas para chorar em marchas fúnebres. Mas esquecendo esse detalhe também, vamos atentar somente para uma coisa. Aquela mulher tinha um problema. Aquela mulher tinha realmente algo que a atormentava, a entristecia, a magoava e, acima de tudo, feria ela por dentro. E Deus, quando ele olha para essa mulher, ele vê realmente a necessidade de um grande milagre. Ele olha para essa mulher e vê realmente uma necessidade e ele vê realmente o que ela realmente precisava. Não era o sustento. Ele podia muito bem falar para ela, mulher, se acalme, vou preparar um outro esposo para você. Vou mudar a sua vida através de um outro homem. Esse homem vai te dar muitos filhos. Jesus podia fazer isso, mas ele olhou que ela queria aquele filho. Para essa mulher era importante aquele filho. Porque se fosse o sustento, Jesus daria um outro marido. Daria um marido melhor. Ele falou: "Eu vou te dar um marido melhor. Não chore pelo seu filho. Você terá sustento. Não se preocupe que o dia da manhã você vai ter um homem rico. Vou preparar o homem mais rico da cidade, vou te dar." Jesus não olhou para a necessidade financeira dela. Olhou realmente para o que ela realmente estava ali chorando. Ele olhou verdadeiramente para aquilo que ela estava sentindo. Como eu falei no início, a maioria das pessoas falam muito do sustento dessa mulher. Mas Jesus olhou de maneira diferente. Então, se precisar, meu irmão, se precisar, minha irmã, chore. Fale para o Senhor. Aquelas pessoas estavam ali caminhando com ela, essa grande multidão que você leu no versículo 12, na última parte, que caminhava com essa mulher. Essa multidão estava talvez pensando assim: como será essa mulher? Como é que essa mulher vai viver agora? Ela só tinha um marido, esse marido morreu. E agora ela perde o seu filho, que poderia crescer junto com ela e trabalhar e levar um sustento. Essa multidão que estava com essa mulher talvez estivesse só pensando nisso. Mas Jesus olhou de maneira diferente, irmãos. Ele viu realmente qual era a sua necessidade, qual era o motivo do seu grande sofrimento. Talvez para o meu irmão na igreja, talvez para o meu pastor, que eu amo muito, talvez ele olhe para mim e veja meu sofrimento de um ângulo diferente. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim e veja de um ângulo diferente. Mas só Jesus conhece meu íntimo. Só Jesus conhece o seu íntimo. Só Jesus sabe qual é realmente o porquê do seu choro. Então, se precisar, chore. Chore aos pés do Senhor. Se seu irmão puder te ajudar, ele vai te ajudar. Se você puder falar qual é realmente o motivo do seu choro, seu irmão, sua irmã pode te ajudar.
Mas o grande milagre quem vai fazer é o Senhor, porque Ele sabe realmente o que você precisa. É Ele que vai sondar qual é a sua necessidade. E essa mulher, então, agora chorando, Jesus vem com aquela grande multidão, os seus discípulos caminhando com ele. E muitos estavam ali realmente só para ver o que Jesus ia fazer. Muitos estavam ali para talvez aprender e descobrir como é a fórmula, como é que ele fazia esses milagres. E outros estavam ali só pela fama. Queriam estar ao lado de Jesus. Vou andar com Jesus porque ele faz milagre. E ao lado dele eu sou conhecido também. Vou sair na mídia. Eu vou sair no, né? Vou colocar uma foto ao lado do mestre. Tem pessoas que estão caminhando do teu lado só para isso. Tenha cuidado por isso também. Tem pessoas que estão ao seu lado só para poder usufruir daquilo que você tem. Se preocupe muito com as pessoas que estão ao seu lado também. Deus ele vai nos falando, nos revelando, porque tinha pessoas ali com Jesus que somente queriam estar com o lado dele, porque se alguma coisa acontecesse de errado, sabia que ele ia resolver. Tem pessoas que estão ao seu lado somente por isso. Não é por amor, não é porque quer seguir você, o seu exemplo, não é porque quer aprender contigo. É muitos estão ao seu lado porque quer usufruir daquilo que você tem. Tenha cuidado com isso. Mas essa grande multidão está ali e Jesus olha para aquela mulher e fala para ela: não chores. Talvez se essa mulher não estivesse chorando, fosse apenas uma marcha fúnebre, e ela não estivesse chorando, Jesus passaria e era somente uma multidão. Jesus passaria e nada aconteceria. Mas o fato dela chorar foi que atraiu a atenção do Senhor Jesus Cristo. Então, se precisar, chore. Chore mesmo, porque o Senhor ele vai olhar para você de maneira diferente. Ele vai dar uma atenção também diferente. Ele vai sondar o seu íntimo, o seu coração, e vai ver qual é realmente a sua necessidade. Nessa manhã, Deus me traz aqui nessa manhã para dizer para você, mais uma vez frisando, se precisar, chore. Porque há momentos nas nossas vidas que o choro pode ter vários motivos, mas um motivo que verdadeiramente vai trazer a raiz do problema, só quem vai saber é Jesus. Eu fui a um sepultamento e não muitas raras vezes, alguns, e a gente vê tantas pessoas chorando, mas se você parar para observar, e eu sou muito observador, se você parar para observar as pessoas chorando, você vai olhar as pessoas uma a uma. Eu faço isso. Eu peço a Deus que me direcione as pessoas certas para poder falar. E você vai ver alguém lá no cantinho que não está nem chorando. Mas você olha para ela com uma íntima compaixão tão grande. Deus te revela de uma maneira diferente. E você vai ver que o seu íntimo está chorando mais do que aqueles que estavam gritando, se esperneando. Eu queria ir contigo, queria ir junto, eu não queria estar aqui, porque não me levou, porque não foi eu. Mas aquele está lá no canto, quietinho. As lágrimas caem que ninguém vê. E quando eu vejo isso no sepultamento, aquilo me dói mais do que aquele que está gritando. Então, chorar, irmãos, não é chorar para as pessoas verem. O chorar é para Jesus ver qual é realmente a sua necessidade. O grande problema é que as pessoas também choram demais às vezes. Lembra do tema? Se precisar, chore. Se não precisar, procure resolver seu problema sozinho. Se precisar, levanta mais cedo. Eu não estou conseguindo levantar muito cedo porque o horário que eu estou dormindo é muito tarde. Mas hoje foi preciso eu levantar mais cedo. Eu tinha esse compromisso hoje. Então, na vida é assim. Não chore.
Às vezes as pessoas estão chorando por qualquer coisa. E as pessoas estão do teu lado e anda contigo, caminha contigo, e já olha assim, ah lá, tá chorando de novo. Ah, não se preocupa não, ela é assim mesmo, ela chorou, né? Ele chorou. Não se preocupa não. As pessoas não vão nem te olhar mais, porque chora por tudo. Mas quando você tem uma grande necessidade de chorar, quem vai sondar é Jesus. Quem vai ver é Jesus. Só que o seu irmão, ele tem um olhar humano. Mas quando ele olha para você e vê você chorando de maneira diferente, ele também entende. Porque ele também é espiritual. Ele também entende, compreende, porque ele tem o Espírito de Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor, e além de tudo, nós temos um amor muito grande dentro de nós também. E tem momentos que nós olhamos para as pessoas com íntima compaixão, mas para ter íntima compaixão, as pessoas têm que ser verdadeiras, e verdadeiro é aquele que realmente traz para fora os seus sentimentos, porque eu só consigo ver por fora. Então, se você chora por tudo, como eu vou saber que realmente você está precisando? Então, até para chorar, lembre-se, se precisar, chore. Se precisar. E essa mulher agora, então, ela está chorando. Jesus olha para ela, ele olha para ela com uma íntima compaixão muito grande e fala para ele, não para ela agora. Jovem, eu te digo, levanta-te. Em outra versão vai dizer, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E esse jovem então levanta, começa a conversar, falar, isso é muito bom. E aí o Senhor Jesus entrega o jovem para sua mãe. E as pessoas que estavam ali, tanto do grupo que estava, essa grande multidão que estava com Jesus, como a grande multidão que estava com a mulher, se apodera ali um temor muito grande e começam a glorificar a Deus. Irmãos, tem pessoas que estão ao seu lado, só vai glorificar a Deus quando o milagre acontecer. Mas se você chora por tudo, a pessoa não vai ver nem como um milagre. Ah, mais um caso. Então, quando você contar a bênção, as pessoas não vão nem. Ah, só vi chorando. Qual vai ser o próximo choro que ela vai ter? Ela nunca está satisfeita com nada. Por tudo ela chora. As pessoas não vão ter nem ânimo para glorificar, porque você chora por tudo. Elas vão pensar logo qual vai ser a outra chororô que ela vai ter. Qual vai ser outro chororô que ele vai ter? A tendência nossa, humana, é essa, de julgar as pessoas. A nossa tendência humana é essa, de julgar as pessoas. E se eu vou agir de uma maneira que traz esse julgamento, então que eu possa agir de maneira que verdadeiramente o Senhor veja. E agora, essa pessoa começa a glorificar, e aí eles mesmos falam: ó, aqui surgiu um grande profeta que está em nosso meio. E diz que fama correu por toda a Judéia, toda a terra circunvizinha. Chegou até o dia de hoje, até a sua vida. Essa fama chegou até o dia de hoje. Hoje Deus está falando comigo e contigo. Se precisar, chore. Mais uma vez frisando. Isso tem que ficar bem gravado em nosso coração. Se precisar, chore. Essa manhã Deus me alertou sobre isso. Que às vezes nós choramos por qualquer coisa. E essa mulher agora chora. E eu gostaria, para fazer esse encerramento dessa mensagem, um dia também Jesus chorou. Versículo 35 de João, capítulo 11, diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque foi preciso e mostrar para o povo ele amava Lázaro. Aí você chora não é somente porque você está precisando, você chora que realmente você está sentindo. E a maioria das pessoas estão chorando pelo que precisa, não pelo que sente. Essa é a grande diferença. Jesus chorou porque realmente ele amava muito Lázaro. Essa mulher chorou porque amava muito seu filho. Não era sustento, não era
poder aquisitivo, era amor. Então, se você ama, não pare de chorar, chore. Peça a Deus, fale para Ele, que Ele que vai sondar o seu coração, o meu coração, Ele vai ver qual a nossa necessidade, qual a sua necessidade. Que Deus possa continuar abençoando a amada igreja e não esqueça, dia 26 de abril estaremos aqui se alegrando na minha casa com as bênçãos que Deus tem feito em minha vida. E olha que eu nem chorei, tá? Nem chorei, mas Ele olhou para mim e me deu tudo que eu tenho hoje. E graças a Deus, eu tenho muito que agradecer. Dia 26 de abril, pode cada um chegar aqui, chega no dia 25, dia 24, e nós estaremos aqui para receber. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Estaremos aí, dia 26, já marcadinho na agenda. Meu Deus, só o Senhor sonda, só Ele conhece os nossos corações, né? E que Ele possa nos ensinar no momento certo. Clifton falou algo gigante, né? Tem gente que chora tanto que quando você já fica comum, né? Perto daquela pessoa que só chora o tempo todo. Mas que a gente possa chorar nos pés do Senhor, porque Ele é o único que nos conhece. Obrigada, Clifton. Lila, nos leva em oração, em mais uma quarta estratégia, porque o nosso Deus é bom. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Manhã de renovo, manhã de resposta, manhã do seu acalento, Pai, onde nós entendemos que podemos chorar no teu colo. Ah, Senhor, nós possamos hoje, Pai, levar essa palavra conosco e transbordar dessa palavra para muitos dos teus filhos que estão por aí precisando chorar. Muito obrigado. Abençoa a vida do seu filho, do seu servo. Abençoa cada um aqui nessa sala, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se precisar, chore, que Ele é o único que não desperdiça nenhuma lágrima. Obrigada, Clifton. Obrigada você. Amanhã é quinta geração. Obrigada, Lila. Está sendo gravado e você pode enviar para o seu irmão, viu? Seja bênção na vida dele. Obrigada, família.